Oi, querida. Oi, Dandara! Nossa, que maravilhosa! Você também. Eu Nossa, tô estou toda muito feliz. basiquinha. Nossa, estou muito feliz, muito feliz. Também, Que querida, que bom. é muito importante para a gente esse encontro, né? Assim, a gente se viu algumas vezes e agora nesse momento de pandemia é muito importante conversar sobre a gente mesmo, né? Com Queria certeza. agradecer por essa sua generosidade, né? Pela sua partilha conosco. Vai ser muito importante para a gente debater um pouco hoje sobre isso. Que bom. Como que você Estamos muito tá? felizes. Como que você tá, Dandara? Eu estou bem, assim, eu trabalho na linha de frente, né? Eu trabalho no hospital, no hospital universitário, e aí o novo calendário, eu sairia de licença dia 4 com o novo calendário agora foi para o dia 15 de agosto, mas aí até o dia 29 desse mês eu trabalho. Mas assim, é tranquilo também ao mesmo tempo, porque a gente tem conseguido manter EPI, a gente tem conseguido, graças ao sindicato, né, que eu atuava até antes de sair de licença, a gente conseguiu organizar bem as coisas a fim de que os trabalhadores não ficassem desassistidos, né, os trabalhadores da Uhum. gente. E aí estamos trabalhando muito, assim, eu já tinha começado desde o nosso último encontro lá em Belo Horizonte, depois na escola de campanha, já tinha começado a trabalhar, fazer umas coisas. Então agora a gente não pode deixar a bola, a peteca cair, tem de continuar jogando, mesmo com esse adiamento, né? E você? Nossa, menina, é tanta coisa. Eu tô aqui, né, conciliando mil tarefas. Tô com o nenenzinho, o Jorge tá com 4 meses e meio já. Muito lindo. É uma alegria na nossa vida. Mas é um desafio, né? Tá com o neném tão pequenininho, a volta ao trabalho na Câmara dos Deputados. E eu ainda sou pré-candidata a prefeita de BH. Aí você imagina, né? Muito É, trabalho. Eu falei, elas devem estar tendo muito trabalho lá por conta dessa. E aí acaba que as coisas vão crescendo, né, Áurea? Aí já teve a pré-candidatura, depois vem o manifesto, depois e aí as coisas vão crescendo, né? Vão. é. A gente entra no turbilhão, né? Da construção de campanha. É muito louco. Mas está sendo muito bom, assim. Estou recebendo muito amparo de muita gente, né? Muitas aliadas que estão comigo. Porque se não fosse assim, não tinha condição, não. Eu acho que esse é o nosso principal caminho, assim, que a gente, mulher preta, tem já isso bem conformado no nosso ser, né? Desde quando a gente é pequena, né? Que tem essa coisa dessa junção de uma estar sentada com a outra arrumando o cabelo, fazendo alguma coisa e tudo. E acho que isso traz para a gente essa partilha mesmo, para fora da família também, e aí a gente leva isso com um amigo, com todo mundo, né? Demais, Dandara. Não, e só assim para valer a pena, né? Porque é tão difícil, a gente enfrenta tanta coisa, fora a violência, né? Que tá contra nós nesse momento cada vez mais pesada. Então, se não for essa rede de amparo, de afeto, de pessoas que estão aí por nós, é impossível mesmo, né? A gente adoece, a gente não suporta. Então, é uma rede afetiva, uma rede de cuidados, é uma rede que dá estrutura para a gente, né? Material também. Enfim, gente que bota a mão na massa junto, né? Para dividir o trabalho. E aí que a gente vai. Eu estava falando isso agora, um pouquinho antes de entrar, porque o Rômulo mandou uma mensagem, eu estava me arrumando, não viu? Eu falei, Rômulo, desculpa ele. Não, era só para saber se estava tudo certo e desejar boa sorte. E aí eu achei tão bonitinho, porque assim, não é uma coisa que a gente está acostumada, né? A ter sempre, né? E aí acho que acalenta, a gente tirou todo o meu nervoso, sabe? Que eu tava, eu falei, ai, boa sorte, vai ser Ai, que ótimo. lindeza. É, É nossa, muito, o muito Romulito legal. é um querido. E é assim, né? As pessoas que estão com a gente na gabinetona, esse amor, né? Esse gesto de carinho é muito importante, velho.
Porque É, o negócio é puxado mesmo. Não vamos iludir ninguém, não, porque é puxado. você sabe que assim, eu tenho um amigo que é meu amigo de infância, que a primeira coisa que ele perguntou quando ele soube da minha pré-candidatura era: você não vai morrer, não, né? E isso é uma coisa muito forte para gente, mas ao mesmo tempo muito real, né, Áureo? Demais. É porque a gente está colocando a nossa vida nisso, né? A gente vai por inteiro. É o nosso corpo que chega primeiro, né, Dandara? Quem nós somos? Mulheres, negras, você é uma mulher trans, uma Uhum. lutadora que está na linha de frente na saúde. Então, é tudo isso, né? É Sim, um compromisso de vida, é uma entrega muito séria mesmo. Mas também é bonito, né? Tem alegria, é um negócio que vale a pena, assim. Eu vejo muito sentido na minha existência a partir da política, dessa construção sim, coletiva toda, sabe? É um negócio que eu, pô, no meio dessa pandemia, quantas vezes, né, eu fico aqui em casa pensando assim, gente, o que está acontecendo com a gente, né? Qual o sentido da nossa vida no meio disso tudo, o planeta sendo destruído em massa, em larga escala, a periferia morrendo, né? O nosso povo que está sofrendo mais com o abandono. Então, qual a razão da gente estar aqui nesse mundo? Qual que é o nosso papel, né? E eu vejo na política uma ferramenta mesmo, né? Um caminho para a gente conseguir dar respostas, né? Conseguir transformar essa realidade. Então, a gente vai porque tem uma causa muito maior que nos chama, né? é que não é a gente, né? A gente coloca o corpo, coloca o rosto, coloca a fala, né? Mas no fundo tem um monte de gente atrás da gente que compra isso junto com a gente, né? A minha equipe mesmo, por exemplo, tem um monte de LGBT, um monte de mulher preta, tem homem trans, tem mulher preta. Então, assim, são essas pessoas, para além disso, que sofrem diretamente, que estão na ponta da lança, assim como a gente, mas que talvez até um pouco mais, porque a gente ainda tem essa figura pública que, ao mesmo tempo que coloca a gente num lugar de visualização, também meio que protege a gente de algumas coisas, mesmo que a gente sofra algum ataque, né? Mas aquela pessoa que está lá na ponta da lança e que às vezes não tem a estrutura do Estado, por exemplo, próximo, né? É para isso que a gente luta. É para Demais. melhorar essa É, estrutura do Estado. e distribuindo entre nós, né, Dandara, assim, quando a gente fala na força do coletivo, isso é vital mesmo. A gente está falando de compartilhamento do poder. Então, nós somos seguras que acabamos tendo mais visibilidade porque a gente se disponibiliza a botar a cara para ser candidata e representar esse projeto coletivo, né? Mas isso só se justifica se a gente tiver esse tanto de gente, né? E de igual para igual, de maneira equilibrada, né? Sabendo que cada uma tem um papel decisivo nessa história. Então, assim, impossível a gente existir em qualquer espaço se não for essa rede, né? E reconhecendo a importância de cada pessoa. Por isso que a nossa política é de outro jeito. É Sim. feminista, é antirracista, é popular, porque a gente não quer repetir a lógica que a gente tanto critica, né? Dos homens brancos, empresários, herdeiros, que trabalham o poder como uma forma de opressão. Para nós, não, velho. O poder é uma coisa para ser distribuída, né? O poder está em cada um e está em todas. Tem umas coisas que você fala como a partilha, né? Se não for para dividir, a gente não faz. E vamos vencer no afeto. Vamos vencer no afeto, eu uso sempre no meu grupo de apoiadoras e a gente gosta, porque é uma coisa que é isso mesmo, né? A gente precisa desse afeto para poder conversar com as pessoas, estar próximo delas e representá-las de verdade, né? Demais. Não, e a política, assim, da forma como ela acabou se consolidando, é um espaço de muita destruição, né? É um espaço muito hostil. Então, a gente precisa construir essa outra política, né? E falar dos afetos, eu gosto de usar uma expressão da Nilma Lino Gomes, afetos emancipatórios. Porque tem afeto de todo tipo, né? O bolsonarismo mobiliza afetos de ódio,
né, de tudo de ruim, assim. E a gente está falando de outros afetos, são afetos de acolhimento, né, de bem-querer, de apoio, de chegar junto, né? Esse amor que é um sentimento político também, né? A esperança como uma decisão política. Com certeza. Aura, quando você foi eleita deputada federal, saiu uma reportagem da Fórum, se não me engano, falando sobre as dificuldades das mulheres no parlamento, né? Inclusive tem uma fala muito característica assim de pedirem o broche para a Sâmia, de você ter de manter um broche mais visível, o broche de parlamentar para ter acesso às coisas, de estarem sempre lembrando que aquele não é um lugar para a gente, né? E assim, quais são esses desafios, né? Como é ser uma mulher preta, né, ocupando um lugar de poder e decisão? Quais são esses desafios, assim? Nossa, eles são muitos. Acho que um dos primeiros, assim, quando a gente chega com essa presença, né? E muitas vezes nós não somos vistas como uma pessoa que deveria estar ou que poderia estar naquele espaço de poder, né? Então, quem é que tem a cara de uma política, uma parlamentar no nosso país, né? Quando você fecha o olho assim, imagina uma pessoa na política. Dificilmente alguém vai imaginar uma pessoa como a gente, né? Parecida com a gente. Então, isso está tão arraigado no imaginário e chega a ser inconsciente. Então, várias vezes eu fui barrada, né, para entrar no elevador de parlamentares ou para entrar em áreas que eram de acesso restrito, assim, e eu tinha que todas as vezes explicar. Claro que ninguém é obrigado a me conhecer, mas o tratamento é diferente, sabe? Quando passa uma pessoa com aquele estereótipo, com aquelas roupas, a abordagem é outra. E isso é só um exemplo, assim, outras situações bem difíceis de tentativas de desqualificação, piadinhas machistas, racistas, né? Isso é corriqueiro ali na Câmara dos Deputados, na Câmara de Vereadores de Belo Horizonte também, passei por isso, né? E coisas sutis ou coisas muito explícitas. Então, eu cheguei a ver várias vezes na Câmara dos Deputados, quando mulheres assumem o comando da sessão, muitos homens se sentem à vontade para agredir, para levantar a voz, sabe? Isso com mulheres do campo conservador, assim, também, né? Mulheres que estão longe de ser feministas, mesmo assim o tratamento é violento, né? É agressivo. Então, a gente tem que batalhar todos os dias para se afirmar naquele espaço e não ceder à lógica deles, né? Porque eu acho que isso também seria uma derrota muito grande para nós, assim. Então, estar ali com a nossa dignidade, com a nossa inteireza, né? Lembrando o porquê da gente estar ali, quais são as lutas que nós defendemos. Então, várias vezes eu fui da Comissão de Cultura, né? Integro a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. A mesa diretora junto com a deputada Benedita da Silva, que é presidenta. Eu sou a segunda vice-presidenta. A primeira é a Maria do Rosário. E aí, vários debates muito difíceis que aconteceram lá, e vinham os bolsonaristas tentando desqualificar, tentando agredir e a gente segurava a onda, assim, sem baixar o tom. E a Benedita foi uma grande mestra para mim, porque eu via a forma dela de atuar, ela sempre muito fina, elegante, sincera, pleníssima, assim, e muito segura do papel dela, né? Já viveu tanta coisa, foi constituinte, foi governadora. Então, a Benedita era para mim assim um esteio. Eu olhava para ela e me sentia mais forte, mais segura para estar ali naquele espaço também, né? Porque é um aprendizado. A gente não nasce sabendo, a gente não tem na nossa família, né, histórico de pessoas que estiveram nessa posição. Então, a gente aprende a estar também por nossa trajetória, né, com as lutas, com os movimentos, mas estando ali procurando aliadas, né? E a Bené é esse grande exemplo de aliada, de mestra, de inspiração, assim. Então, apesar de toda a dor e das barreiras que existem, elas existem mesmo, a gente encontra onde se apoiar, né? Acho que é uma onda também, né, que
Eu acho que é mais ou menos a visão que eu tenho de você. Quando a gente vai entrando e vai assumindo essa política, a gente começa a olhar pares, né? Com quem eu me identifico mais, né? Com quem eu me identifico na política. E aí é muito engraçado porque a gente não. BH para Juiz de Fora é uma coisa muito distante. Para mim ficou próxima por causa do sindicato, porque eu vou muito aí por causa dos meus encontros sindicais. Mas você começou a representar, inclusive, a capital para o interior de uma maneira completamente diferente para mulheres do interior, né? Que a gente tem mulher na política, mas não basta só ser mulher, né? A gente precisa ter um campo progressista e tudo, né? E aí, isso eu acho que vem também, né, da movimentação que vocês fizeram na primeira eleição em 2016, que foi as muitas, né? Que elas existem até hoje, mas começou lá. E aí, como é que funciona um pouco, Áurea, as muitas, assim, para o pessoal de Juiz de Fora entender a proposta, né, de uma candidatura coletiva, de mandatos abertos coletivos e populares? Legal. Ó, essa história ganha corpo em 2015, mas tem muitos antecedentes, né? A gente se encontrava em muitas lutas em Belo Horizonte, desde o carnaval de rua até a resistência contra os despejos de ocupações, passando pela questão da mobilidade urbana, vários coletivos culturais, grupos feministas, antirracistas, e existia já essa movimentação em BH. E em 2015 a gente se junta, assim, pessoas ligadas a vários grupos e ativistas independentes também, pensando que precisava ter uma resposta nossa para ocupar as eleições do ano seguinte, de 2016. Porque a gente já tinha passado por outras eleições sem ter gente que viesse da nossa própria construção como candidatas. A gente Uhum. apoiou candidaturas de esquerda, naturalmente, mas eram outras gerações, outras histórias, né, que não vinham desse fazer coletivo que a gente estava experimentando. Então, a gente se propõe a produzir a partir de nós essas candidaturas, e aí a gente chama um encontro inaugural, que foi uma tarde de sábado, como nós chamamos assim, no Parque Municipal. A gente se reúne no gramado ali atrás do Palácio das Artes e faz uma grande roda para começar a trocar ideias sobre esse desejo. E depois a gente toca infinitas conversas, várias rodas em espaço público e começa a dar mais concretude para essa proposta, né? Começa a fazer encontros programáticos para discutir qual é a cidade que nós queremos, e aí a gente vai pautar questão da moradia, das águas, radicalização da democracia e por aí vai, assim, muitos temas que iriam dizer de qual era o nosso horizonte para a cidade, né? O que a gente queria defender de política pública e qual era a nossa concepção de cidade. E dessas explosões programáticas a gente vai amadurecendo a formatação de uma campanha coletiva e ao final a gente apresenta 12 candidaturas para a Câmara Municipal de BH. Candidaturas diversas, né? De mulheres, homens, pessoas trans, LGBTI, diversas, uma candidata indígena, a primeira candidata indígena da cidade, que foi a Avelin Buniacá Cambiuá, a primeira candidata trans negra da cidade, que foi a Cristal Lopes, e eu fui uma dessas candidatas. E aí nós fizemos uma campanha muito bonita, com pouquíssimo recurso, basicamente com trabalho voluntário, assim, fazendo uma mobilização ampla na cidade. E a gente tinha o lema nessas 12 candidaturas, que eram todas filiadas ao PSOL, que votou em uma, votou em todas. O PSOL tinha outras candidaturas também para a Câmara Municipal, então a gente era um coletivo dentro da chapa do PSOL, e a gente teve a felicidade de ter um resultado maravilhoso. Eu fui eleita vereadora, a mais votada da cidade, com mais de 17 mil votos. E a vereadora Cida Falabella, que veio das muitas também, participou com a gente da campanha coletiva, também foi eleita. Então, nós duas entramos já com o propósito de construir um mandato coletivo, que depois a gente deu o nome de Gabinetona. E a primeira suplente
que veio conosco, também era das muitas, a Bela Gonçalves, das Brigadas Populares, já entrou na gabinetona numa proposta de covereança, porque ela teve uma votação muito próxima da Cida Falabella, e a Cida convidou a Bela para experimentar essa ideia de covereança, né? A Cida brincava assim que não sabia muito bem o que era isso, que a gente ia descobrir no caminho. E foi Sim, sensacional porque a gente passou a ser um trio de mulheres feministas lutadoras com esse mandato 2 em 1, né? Os dois mandatos, o de Cida e o meu, como seriam formalmente, na verdade se fundiram em um mandato só. E a gente juntou os dois gabinetes, que seriam de cada mandato, em um gabinete só, por isso o nome gabinetona. A gente tirou divisórias e fez um espaço comum de trabalho, né? E aí nós iniciamos uma jornada muito maravilhosa de pensamento coletivo, de mão na massa, para estruturar esse projeto, né, Dandara? Porque é muito exigente estar na institucionalidade, a gente precisa ser muito focada, assim, porque cada dia que passa é menos um dia de mandato e o nosso povo tem pressa, né? São muitas urgências. Então, a gente fez vários planejamentos para desenhar quais seriam as nossas entregas, os eixos do mandato. E aí a gente trabalhava basicamente com 3 grandes temas: direitos humanos, direito à cidade e direito à cultura e à educação. E em cima desses temas, a gente articulava com as várias lutas da cidade, né? E a gente foi desenvolvendo tecnologias de participação no mandato, para proposição de projetos de lei, para qualificação da nossa orientação política sobre muitos temas. Enfim, foi uma experiência linda. Eu participei do mandato municipal até 2018, né, quando eu fui eleita deputada federal. Aí a gente veio de novo com uma campanha coletiva, dessa vez com 5 candidaturas para a Câmara dos Deputados e 7 candidaturas para a Assembleia de Minas. Eu fui eleita deputada federal, a 5ª mais votada de Minas, né? Foi incrível. E a deputada Andréa de Jesus foi eleita para a Assembleia de Minas. E a gabinetona, então, se expandiu e passou a ser esse experimento que congrega 4 mandatos. A Bela sim. assumiu o cargo de vereadora em BH com a minha saída, então ficaram ela e a Cida Falabella, a Andréia na Assembleia e eu em Brasília. E aí uma equipe de mais de 90 pessoas, né, trabalhando em sintonia, mas também com as especificidades de cada mandato, né, que cada mandato Sim. tem a sua autonomia para tocar, também tem linhas próprias, mas a gente compartilha assim algumas ferramentas, né, e algumas metodologias. É. É, a gente tem aqui tentado, né, porque a Câmara de Vereadores de Belo Horizonte negou, né, provimento para um projeto de lei, negou a votação do projeto de lei das mulheres. Aqui em Juiz de Fora também a gente teve de retirar um projeto que aprofundava melhor a discussão a respeito da violência contra a mulher e de um feminismo antirracista, né? E assim, o que é um feminismo antirracista, que é o que a gente tenta fazer essa interseccionalidade de mulheres, raça e classe no debate, né? Quem é protagonista nisso, quem é aliado, né? E como que a gente pode, no município, fortalecer essas pessoas, né? Enquanto mulheres que estão na base da pirâmide social mesmo e que precisam de instrumentos públicos de fortalecimento. Massa. Os feminismos são muitos, né, Dandara? Muitas formas de lutar contra a violência machista, contra as desigualdades de gênero, a partir das nossas experiências múltiplas e desiguais como mulheres, né? Mulheres que têm várias origens sociais, pertencimentos étnico-raciais, né? Contextos de território e por aí vai. Para mim, ser feminista antirracista na verdade, como que, na minha condição de mulher negra, e reconhecendo que entre as mulheres negras nós temos também muitas experiências e diferenças, né? Existem desigualdades entre nós também, eu posso defender uma transformação para toda a sociedade em que nós sejamos plenamente contempladas, assim, que a nossa singularidade, a nossa experiência de vida sejam chaves para a gente olhar para o mundo, né? Então,
significa enfrentar o racismo em todas as suas dimensões, né? O racismo estrutural, o racismo institucional, o racismo nas relações interpessoais. Significa lutar contra todas as formas de opressão, né? A violência LGBTI-fóbica, lutar contra a discriminação em função do pertencimento religioso, o racismo religioso. Significa lutar contra a discriminação em função da origem territorial, né? Se eu vivo numa quebrada, numa periferia, se eu não vivo no Sudeste, né, que é considerado o centro do nosso país, assim, enfim, tem várias marcações de como essas desigualdades operam, e ser feminista antirracista é o tempo inteiro questionar coisas que foram naturalizadas, né? Por exemplo, o fato de que as mulheres negras estão na base da pirâmide social, somos nós que arcamos principalmente com o sustento desse país, né? Com a produção de toda a vida nesse país, com o trabalho produtivo e reprodutivo também nesse país, trabalho que muitas vezes não é reconhecido, é invisível e não é pago, né? Então, trazer o exemplo das trabalhadoras domésticas, que são, em grande maioria, mulheres negras e têm um ranço escravocrata ainda, né, na relação com o trabalho doméstico no Brasil, e uma desigualdade fundamental, assim, que como que as mulheres são vistas ainda como as cuidadoras por excelência, e os homens se beneficiam desse sistema de cuidados, né? Inclusive na política, os homens conseguem apagar todo o trabalho de cuidados, né? O fato de que eles têm famílias, têm filhos, têm todas as suas necessidades, mas parece que eles chegam prontos, assim, por um milagre na cena pública, como se nada disso estivesse funcionando para eles estarem lá. E isso tem um custo político, tem um custo social muito grande. Então, ser feminista antirracista, eu acho que é dar visibilidade para todos esses sistemas de opressão e reivindicar que esse trabalho, que essa nossa existência seja devidamente reconhecida na sociedade, né? Então, nós queremos que os cuidados estejam no centro da vida. Essa pandemia traz isso, né, Dandara? Eu tenho falado muito, assim, como que deu errado demais, deu errado para todo mundo, o planeta está em colapso, nós estamos em colapso, e se não tiver, de novo, uma economia dos cuidados, em que a gente possa valorizar isso como dimensão central da vida, impossível a gente continuar sobrevivendo nesse planeta, né? Assim, o reloginho está contando e a perspectiva é terrível. Então, as mulheres negras são cuidadoras, não no sentido domesticado e tutelado como se quer, mas cuidadoras no sentido mais sublime que isso traz, né? E eu acho que é uma aliança com todas as mulheres, com todos os povos, com os povos indígenas, com os povos e comunidades tradicionais, né? Ser feminista antirracista é ser inclusiva, é ter uma postura aberta, né? Trabalhar com as mulheres com deficiência, enfim, onde tem marca de desigualdade, a gente tem uma posição assim de colaboração com as lutas, né? Quando você fala do protagonismo, eu acho que a experiência é o que nos credencia primeiro, né? Mas não é tudo. Claro que a gente precisa de muitas formas de parceria, né? De pessoas que nos apoiam nessa caminhada. Então, nesse sentido, eu acho que cabe até a presença de homens brancos, desde que eles se tornem aliados para quebrar privilégios, né? Sabendo que eles já têm vantagens naturalizadas, automatizadas de saída, e eles precisam ser agentes para desmontar essa lógica também. Com certeza. É muito interessante falar do cuidado, porque traz para a gente, né, essa lembrança colonialista, né, de como o nosso país foi criado e em base de quais corpos esse país foi criado e existe, e quanto que isso é uma coisa mundial, né? Assim, quando você vai pegar lá a teoria de produção e reprodução da vida,
que são as mulheres negras e racializadas que estão cuidando dos idosos europeus, das crianças europeias, né? Nessa questão da divisão do trabalho também, de como da divisão internacional do trabalho como um todo, e o quanto isso, ao mesmo tempo, é desrespeitado quando você olha para uma outra ótica, né? Quando uma mulher está ocupando a política, tem uma criança, por exemplo. A gente teve, não sei se essa semana ou semana passada, porque hoje é sexta, eu acredito que tenha sido essa semana ainda, em São João del Rei, na Câmara de Vereadores, uma vereadora foi atacada, né? Que Sim. o vereador do PSL, que eu não me lembro nem o nome, mas um homem do PSL, do partido, do ex-partido do nosso presidente de Bolsonaro, né, esse presidente que já traz essa ótica extremamente machista, de que aquele lugar ali não é um lugar para mulher, sempre fez isso, inclusive ganhou visibilidade com isso, né, atacando mulheres em programas de televisão e etc. E aí ele falou que era para a vereadora ir cuidar do filho dela, vai cuidar do seu filhinho em casa, né? Como que é isso? Você que também experimenta, eu não sei se você sofreu alguma agressão que a gente não ficou sabendo, mas assim, Jorge Luz traz, né, um monte de coisa maravilhosa para a gente, inclusive a gente conheceu ele na barriga, quando você veio aqui de fora, estava ali o iniciozinho, então a gente acompanhou um pouco, mas como que é isso lá, assim, como que são esses ataques, assim, né? Uhum. Esse caso foi contra a vereadora Lívia Guimarães, que é uma parceira nossa, né, lá de São João del Rei, vereadora do PT de luta, pré-candidata à reeleição lá em São João. É um absurdo. Eles tentam nos humilhar e nos agredir a partir da nossa condição de gênero. E agora, como mães, né? Isso que a Lívia sofreu, muitas mulheres, mães, sofrem isso em vários espaços, até na militância política mesmo, né? De não serem acolhidas, de não terem os seus tempos respeitados, né? De não contarem com o suporte da rede para poder participar, né, e continuar sendo ativas. No meu caso, como a gente está em confinamento, né, com a pandemia, a gente está em quarentena total em casa e a Câmara dos Deputados está num sistema remoto. Então, a gente está participando das sessões online. Então, eu fui poupada até agora de ter contato com outros colegas parlamentares e não sofri ainda nenhum tipo de violência, nenhuma situação complicada com o Jorginho, né? Mas eu sei, assim, eu já estou preparada que essa situação uma hora vai chegar, porque existe esse imaginário, né? Política não é coisa de mulher, quanto mais uma mãe, né? Uma mãe negra, periférica, feminista, aí que não é mesmo, né? Mas eu lembro, assim, que ano passado eu não tinha ainda a intenção de ser candidata à Prefeitura de Belo Horizonte em 2020. Era uma coisa que lá atrás a gente tinha avaliação de que não era momento e tal, estava resolvido. Mas aí um veículo fez uma matéria com uma manchete mais ou menos assim: grávida de 4 meses, Áurea Carolina está fora da disputa eleitoral em Belo Horizonte. Tipo assim, a minha condição de gestante é que estava me tirando do páreo, né? E nunca foi sobre isso. Evidentemente, depois, claro que a gente pondera a questão pessoal, mas a gente tinha uma análise política do momento, por isso eu não seria candidata, sabe? Mas aí eles já jogam a carga em cima da minha condição de gênero, né? De ser uma mulher mãe gestante. E agora que eu resolvi ser pré-candidata, né, olhando essa conjuntura, foi uma decisão tomada com base no momento político mesmo, né, a urgência da gente construir alternativas competitivas de esquerda, progressistas, para ocupar as eleições, porque os bolsonaristas vão chegar com muita violência, né, para continuar. Sim. Reconsiderei essa minha decisão, depois de dialogar com várias parceiras, né, com o coletivo todo, assim, que me acompanha, e é isso, né, ainda tem esse estigma, nossa, mas ela vai fazer campanha com o nenenzinho tão pequeno, né, então, claro que é um sacrifício pessoal, não é fácil, seria muito mais confortável para mim não mexer com campanha esse ano,
tá? Uma campanha, né, Dandara? Mas a necessidade histórico que nos convoca, né? É por isso que a gente vai, assim, e eu tenho conversado com várias amigas, né, com várias aliadas de luta sobre essa tarefa que a gente está cumprindo, né? A gente está fazendo uma contribuição que é para a nossa geração, é para a nossa comunidade, é para o nosso país, né? É por isso que a gente se prontifica. Para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, né, para as pessoas que vão receber o mundo da gente, inclusive, né, e que a gente espera que recebam políticas públicas melhores do que as que estão aí, né, nesse aprofundamento do neoliberalismo que veio muito forte, principalmente depois da eleição de Bolsonaro. A gente aqui tem também uma candidata que, a princípio, a notícia é sempre muito engraçada, né, que fala que a pesquisa tem 3 pontos de diferença e fala que a Bolsonaro está liderando, mas está todo mundo com 15, 16, 17%, sabe? Assim, então, é uma coisa que ainda também a gente, com esse adiamento das eleições, eu acho que a gente ganhou um pouco de tempo, mas ao mesmo tempo as pessoas ficam meio, e agora, né? Assim, fica um ar suspenso, assim. Mas a gente precisa muito lutar contra essa opressão que vem, e que a gente tem certeza que vão atacar a gente de todas as formas. Nós aqui em Juiz de Fora, eu venho conversando, né? Eu sou muito cara de pau, te mandei um e-mail quando você foi eleita lá na Câmara dos Deputados em 18, e aí a gente começou a conversar ali, depois conversei muito com a Flávia, né? E começamos a encontrar em Belo Horizonte, porque eu acho que é isso mesmo, acho que é feito disso, né? A gente conversar e dividir. E aí eu vinha tentando aqui em Juiz de Fora conversar e em algum momento eu acho que as coisas se encaminham também, né? A ancestralidade vai colocando as coisas no lugar e nós conseguimos juntar 4 pré-candidaturas, né, de mulheres pretas à vereança aqui em Juiz de Fora, né? A gente foi se confluindo, não era uma coisa que estava muito organizada no início, também por causa da pandemia, mas a gente veio se confluindo, eu conheço elas de um tempo já da luta mesmo, a gente conseguiu botar. E uma delas é a Mariângela, e ela mandou uma pergunta, que é como a Gabinetona definiu os eixos de atuação do mandato coletivo depois que vocês fizeram a construção, né, dos seus eixos, e cada uma foi eleita com... É isso mesmo, a Liliana está falando, nós somos tantas por JF, né? Como que você conseguiu depois, com a Cida, colocar os eixos, né, e definir os eixos de atuação do mandato coletivo? Massa. Maria Ângela, né? É de Maria Ângela essa pergunta? De Maria Ângela. Ah, um salve para ela. Dandara, foi assim, ó, cada candidato em 2012 lançava a sua agenda, né, a sua pauta para a cidade. Então tinha uma prioridade de ação. E quando a gente forma a gabinetona, a gente considera isso para 3 parlamentares, Cida, candidatas que puderam se incorporaram à equipe profissional do mandato, foram contratadas na equipe da Câmara Municipal. Só não entraram aquelas que não puderam porque seus outros vínculos de trabalho seriam mantidos, né? Então, o tema prioritário de cada candidata foi incorporado por nós também para a gente chegar nas lutas, né, e fazer a mediação entre as demandas da cidadania com o nosso trabalho institucional. Aí a gente fez uma série de planejamentos. Eu lembro que logo quando a gente chegou na Câmara Municipal, a gente fez uma semana de formação. E aí a gente fez tipo uma troca, assim, cada uma contando um pouco do que tinha acumulado, né? Uma formação sobre feminismo, sobre relações de gênero, sobre relações étnico-raciais, sobre políticas culturais, sobre direito à cidade, direito à moradia, que eram os grandes temas que Cida, Bela e eu trabalhávamos, né? Junto com a equipe toda. Enfim, um letramento sobre... letramento sobre os povos indígenas, letramento sobre as questões do LGBTI e por aí vai. Então, tudo isso foi matéria-prima e ponto de partida
para a gente traçar depois como que o mandato iria atuar, né? Então, assim, a Gabinetona depois criou espaços de participação, por exemplo, um negócio que a gente chama de LabPop, que são laboratórios populares de leis. Ao invés de a gente ficar escrevendo projeto de lei da nossa cabeça, de parlamentar, a gente fazia tipo oficinas, encontros com pessoas ligadas aos movimentos, especialistas, pessoas interessadas em geral, que opinavam e traziam para a gente sugestões de propostas, né, de leis, assim. E aí a gente construiu os primeiros projetos de lei da Gabinetona com esse acúmulo, né? A gente trabalhou direitos de povos e comunidades tradicionais, enfim, de lá para cá tem uma série de proposições que a gente elaborou, tudo nesse esquema participativo, né? Porque não tem sentido a gente estar lá para reproduzir exatamente o modelo que a gente já sabe que é falido, assim, que é limitado, no mínimo, né? Então, a Gabinetona é esse espaço da multiplicidade. Claro que isso traz para a gente conflitos, traz dificuldades também. Não é fácil conciliar tantas lutas, tantas demandas, e nós temos limitações, né? É um mandato, são duas parlamentares apenas na Câmara Municipal, Andréia e eu agora, ela na Assembleia e eu na Câmara dos Deputados, nós somos poucas, apesar da gente fazer parte de uma movimentação que chama muitas, né? A gente precisa eleger mais de nós para ocupar os espaços de poder, porque a situação do país é crítica, né? O nosso povo precisa de respostas. Então, quanto mais de nós chegarem, né, com essa força institucional, mais condição a gente tem de fazer um trabalho de impacto, né, que tem um alcance maior. A gente copia algumas coisas, né, das proposições das muitas e da Gabinetona também, não como um oportunismo barato, mas entendendo exatamente isso, né, que a nossa colocação, inclusive pedagógica, né, um processo pedagógico de mostrar para as pessoas que é possível fazer de uma maneira diferente isso, né, que é possível promover e vocalizar as pessoas, né, que não basta só ser eleito e estar lá e falar que vai fazer isso, né, porque acho que também agora, né, chegando às eleições, a gente ouve um monte de gente, de um monte de partido, inclusive o pessoal da direita falando, a gente vai construir no coletivo, a gente quer ouvir, né? Mas eu acho que faz parte dessa coisa pedagógica, de não ser oportunismo barato, a gente pegar também algumas ideias que a gente sabe que estão próximas da gente para poder colocar em prática, né? E aí a gente tem como um dos eixos temáticos, que depois a gente vai desenvolvendo, mas por enquanto em pré-candidatura, que é a questão da educação e cultura antirracistas, né? E é inspiração, isso mesmo. É educação e cultura antirracistas, no sentido de fortalecer as duas coisas juntas, entendendo que uma coisa emancipa a outra e fortalece a outra, né? E aí eu queria que você explicasse um pouco do CEFRAGA, porque a gente tem uma proposição também, né, de colocar uma parte da nossa mandata do dinheiro, né, para poder fortalecer projetos de cultura, vendo, inclusive, que Minas tem uma característica de não financiar a cultura muito forte, né? A gente, todas as demandas de cultura são feitas pelo povo, né? E aí da gente fortalecer isso, principalmente na quebrada. Eu nasci na periferia, eu nasci no Furtado de Menezes, e assim, a gente não tem absolutamente nada. A gente tinha quando eu era adolescente, hoje em dia não tem nada. E aí, o que é um pouco e como que funciona esse fortalecimento da educação e cultura antirracista? Primeiro, através disso, e também com a mandata, né, com o legislativo. Uhum. Ô, Dandara, esse trem de copiar não existe, não, viu? Porque o conhecimento é para ser compartilhado, democratizado, e cada realidade pode se apropriar de um jeito, né? Os contextos são distintos, por mais coisas em comum que a gente tenha, a aplicação da nossa experiência vai depender muito de como a real de vocês aí, né? E assim é também na rede que a gente ajuda a construir nacionalmente do Ocupa Política, que junta mandatos
do Brasil todo, né? Então a gente compartilha muita coisa, porque a gente não tem tempo a perder, sabe? Experiências inspiradoras que dão resultados positivos nos ajudam também a interferir na nossa própria realidade. Então, é isso mesmo, e a gente faz questão de sistematizar muito do que a gente produz. Para quem se interessar, entra no nosso site, é gabinetona.org, que lá a gente conta um pouco das ferramentas e dos projetos do mandato. O Cefraga é uma dessas ações, né? A gente fez um compromisso de campanha em 2016, que incluía, entre outras coisas, a desconstrução de privilégios na política. E, para isso, uma forma concreta que a gente enxergou, a gente achou que, destinando parte do salário das vereadoras, a gente poderia evidenciar esse problema de que os salários dos políticos, em geral, são muito altos, né? A população não chega nem perto disso. Então, como que a gente poderia reverter uma parte desse privilégio para fortalecer iniciativas sociais e culturais? Então, a gente passou a fazer um fundo com uma reserva mensal de uma parte do salário de cada vereadora. E no final do ano a gente tinha um montante bom assim, e a gente estudou um método para distribuir esse recurso. Aí a gente criou uma chamada pública, que é o Cefraga, né? Que Cefraga é uma gíria bem de BH, assim, Cefraga tal pessoa, tal lugar, assim, assado, porque a gente queria que as pessoas indicassem pessoas, grupos, coletivos, movimentos que estavam fazendo diferença nas suas comunidades. E em cima dessas indicações, a gente fez uma seleção com uma equipe externa, né? A gente convidou colaboradoras, parceiras da Gabi, com esse olhar externo a fazer essa análise, né? Do que a gente tinha recebido. A gente recebeu centenas de inscrições, foi um negócio muito bonito e gerou uma cartografia, né? Um mapeamento dessa rede potente que existe em BH. Vários grupos e iniciativas a gente não conhecia, isso é legal também, porque foi uma oportunidade de evidenciar que tem uma rede muito viva, né? Cultura viva rolando e que muitas vezes nos escapa. E aí, dessas inscrições, a gente selecionou, se eu não me engano, 15 na primeira edição, que foi em 2018, né, que a gente juntou o fundo de 2017, o primeiro ano de mandato, e fez a entrega em 2018. E cada iniciativa recebeu R$5.000. Foi super legal. Tem o site do Cefraga também, para quem se interessar. E a gente fez um estudo jurídico, né, para se cercar de todas as medidas, assim, para não ter nenhum questionamento legal, né, nenhuma dúvida sobre o propósito dessa iniciativa de destinação dos recursos e também para que isso se revertesse como um ganho para a cidadania da cidade, né? Então, para nós foi um experimento do que deveria ser a política pública em geral, assim, de fomento, de apoio a essas iniciativas na cidade, né? Então, é uma gotinha no oceano, é pouco recurso, né? Mas é importante, assim, R$5.000 para 15 iniciativas, isso demonstra, assim, que é possível, sim, né? Tirar um pouco desse privilégio e transformá-lo num ganho muito maior para a coletividade. Com certeza. Você tem uma PL agora. Nesse momento a gente percebe, com a morte do Miguel, né, com a questão, inclusive, da semiótica que a televisão apresenta, né, o modo como ela coloca quem toma decisões e quem vai ser punido e tudo. Você traz uma PL da questão da retirada do trabalho doméstico como serviço necessário nesse momento da pandemia, e sabendo que esse lugar do cuidado é principalmente de mulheres pretas, né? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco da PL e também um pouco da importância de candidaturas coletivas pretas, sabe, assim, de mulheres, assim, para poder reverter mesmo esse processo, agora no municipal, óbvio, mas numa maneira como um todo, né? Sim.
O projeto de lei para que o trabalho doméstico não seja serviço essencial durante a pandemia, né, Dandara? É Isso, esse? isso mesmo. É o projeto de lei 2477, que foi apresentado pela bancada do PSOL no mês de maio, dando uma resposta para esse problema muito grave que as trabalhadoras domésticas estão enfrentando durante a pandemia, né? Elas estão mais expostas ao risco de contágio pela Covid-19 e estão também sofrendo com a falta de suporte das políticas públicas, de assistência social, creches para suas crianças, e muitas estão sendo submetidas a situações muito complicadas, né? Algumas obrigadas a trabalhar, tendo que ir morar na casa dos patrões, assim, nesse momento. E já existe uma elaboração, inclusive, do Ministério Público do Trabalho, para que as trabalhadoras domésticas sejam protegidas durante a pandemia e somente em alguns casos excepcionais elas continuem trabalhando. Por exemplo, no caso de famílias de trabalhadores da saúde que estão na linha de frente, né? Então, há exceções previstas e a gente está fazendo uma campanha para que esse projeto seja colocado em pauta na Câmara dos Deputados. Já tem um pedido de urgência e existem outras proposições na casa também. Tem um projeto da deputada Benedita da Silva, que é bem completo, foi construído em diálogo com a categoria das trabalhadoras domésticas, e a gente está batalhando agora para que a Benedita seja relatora desse projeto de lei da bancada do PSOL e possa trazer esse acúmulo mais geral, né? E a gente está tentando agora construir o entendimento na casa para o projeto ser aprovado, né? E cada dia que a gente perde é mais um dia de risco e de sofrimento para essas trabalhadoras. Então, o caso do menino Miguel é assim o drama mais brutal de como isso está acontecendo no Brasil, né? Mas vira e mexe tem notícia de doméstica que foi contaminada ou que morreu, né? O primeiro caso de morte registrada no Brasil foi de uma empregada doméstica do estado do Rio de Janeiro, a Cleonice. Então, se não somos nós, mulheres negras, para pautar isso, é mais um tema que passa batido. Então, é essa a importância de ter mulheres negras ocupando a política, né? E mulheres negras lutadoras, antirracistas, feministas, porque também não basta ser mulher negra, não basta ser mulher, não basta pertencer a um grupo que sofre violência ou que é discriminado, né? A gente tem que trazer o compromisso da luta junto. E é isso, Dandara. Eu vejo assim que nós somos frutos de Marielle, né? Sim. Sementes e frutos já maduros para fazer essa ocupação. Já em 2018, depois do assassinato de Marielle, multiplicou muito o número de candidatas negras, né? Que tem essa pegada de luta. E eu tenho certeza que vai aumentar cada vez mais e a gente vai chegar junto nas câmaras municipais, apesar de todo o ataque, né? Apesar dos bolsonaristas estarem aí, eles não descansam, né? A gente não pode subestimar mesmo como eles vão chegar nessas eleições de 2020, mas nós estamos chegando, né? E boa parte da reação que vem é porque a gente está conquistando espaço, né? Conquistando transformações. Sim. Eu mesma ocupei a política institucional, me filiei um dia depois da passagem de Marielle, né, entendendo isso mesmo, assim, foi um choque de realidade, de coragem também, de entender que não querem a gente e matam a gente, inclusive, para mostrar que não querem mesmo. E aí foi isso, assim, me deu o estalo de que a gente precisava, de alguma maneira, não só lutar enquanto sindicalista, não só lutar enquanto mulher preta, fazer os nossos movimentos, mas também de ocupar essa política institucional, né? Vou para as últimas duas perguntas, que eu acho que a gente já está também chegando. O Instagram, ele é maldito, como disse a Manuela Dávila, ele derruba a gente, né? Ele fala Ele que derruba. derruba. Eu venho de um bairro de favela, né, e assim, a única presença que a gente tinha do Estado nesse bairro era a polícia, e normalmente era de quem a gente tinha medo, né? Eu não tinha medo dos meus colegas que
são vistos pela sociedade como os marginais, né, como as pessoas que estão fora desse lugar de ocupação, mas eu tinha muito medo da polícia, que tinha, na nossa época que a gente cresceu, né, essa coisa de tirar a primeira passagem para poder depois poder encarcerar gente preta mesmo, né? A ideia era sempre essa. Como que a gente, como vereador, pode ajudar assim, a melhorar a segurança da cidade? Uhum. Ô, Dandara, primeiro trabalhando a segurança numa compreensão mais abrangente, né? Segurança não é necessariamente ter uma guarda municipal. Segurança é ter acesso a direitos no território, né? É ocupação dos espaços públicos com cultura, com o encontro, é ter acesso a uma política educacional de qualidade, a um serviço de saúde de qualidade. Então, trabalhar a segurança nessa dimensão da cidadania integral é o primeiro passo. E segurança numa perspectiva cidadã, de participação popular, né, contra esse modelo de repressão, de criminalização, de violência que é destinado contra nós, né? É isso que você traz, na periferia, na quebrada, a ausência do Estado na defesa dos direitos tem a na presença ostensiva do Estado como agente de repressão. Então, a gente precisa quebrar esse paradigma e construir forças de segurança, aí sim, pensando guardas municipais, as polícias, né, como instituições em defesa da democracia e em defesa da vida de todas as pessoas, né? Coisa que a gente está longe de ver ainda no Brasil. Mas existe muita formulação e eu acho que com a nossa chegada de mulheres negras, a gente tende a transformar radicalmente esse modelo de segurança pública nas nossas cidades e no país, né? Porque a gente está falando principalmente das nossas famílias, dos nossos filhos, dos nossos sobrinhos, das nossas comunidades que são agredidas, né? E que morrem pela ação ou pela omissão do Estado, e muitas vezes em função da violência policial. Né? Então, a gente está falando do cuidado com os nossos, com as nossas. Então, com mais mulheres negras na política, eu acho que essa agenda passa a ganhar uma centralidade também. Muito bem. Agora, a pergunta principal, né, que eu coloquei para a live, que é para mesmo explicar um pouco, né? Eu acho que a gente tem uma dificuldade por conta disso, de ter esse não lugar da política. As pessoas têm dificuldade, inclusive, para entender qual é o trabalho, né, de uma vereadora. Vereadora para quê, né? Vereadora para encurtar a distância entre a nossa vida cotidiana e o sistema político, para a gente começar a pautar o funcionamento das instituições a partir das nossas experiências, para que as nossas necessidades sejam consideradas nas políticas públicas, né? Para que a política tenha a nossa cara. Então, vereadora para ter um espaço de acesso aberto, né? Para que as pessoas possam acessar uma vereadora e poder conversar de igual para igual, sabendo que ali tem uma representante preocupada com elas, né? E que fala a mesma língua, que tem essa proximidade. Então, vereadora para fazer a política valer a pena, né? Para a política ser um lugar de emancipação e de fortalecimento para todo mundo. Ai, meu coraçãozinho está tão feliz, sabe? Assim, muito, muito feliz. Queria muito te agradecer mesmo. Dizer que eu assinei já o manifesto pela sua candidatura e que a gente. Porque Belo Horizonte é um lugar para a gente também. A gente vai muito e eu acho que é uma cidade que merece muito mais do que tem, sabe? Enquanto de políticos, de tudo, pessoas mais presentes mesmo, que não sejam homens, por exemplo, que vão nos lugares e depois falam, eu preciso ir embora porque eu tenho alguma coisa para fazer, sabe? Só fazer aquele ponto ali, mas não ficar, né? E aí a gente está acabando, vai derrubar, mas assim, considerações finais. Ai, Muito obrigada, muito obrigada. Felicidades para você, para as tantas aí, Mariângela, a mulherada toda de JF que está botando a cara, né? Estamos juntas demais, coragem, ânimo, se protejam, se cuidem, porque essa história também